Que Deus vos abençoe. Estarei falando nesse momento sobre o Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Vamos fazer uma oração para começarmos esse estudo. Senhor Deus, damos graça por esse momento. Venha nos abençoar nessa hora, Deus, que possamos falar somente aquilo que for sua vontade perfeita. Venha fechar nos lábios para que não seja falado nada, Senhor, que seja errado, seja contrário ao que teu profeta tem falado em suas mensagens. Nós rogamos suas bênçãos nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ler agora em São Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Esta é a promessa para os últimos dias, a manifestação do Filho do Homem. Mas Satanás tenta esconder esse ensinamento das pessoas, usando os ministros que se chamam pregadores da mensagem. E assim procuram esconder isto. É o que Jesus falou em sua santa palavra. Vocês invalidam os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, com as vossas tradições. E é assim que tem sido feito nesses dias, e como sempre Satanás fez, né? Tentando esconder a verdadeira manifestação de Jesus Cristo em seu dia. Porque não adianta sabermos, né, crermos no que Deus fez no passado. O Mombrana sempre falava, o homem louva a Deus pelo que ele fez, pelo que ele fará, mas não reconhece o que ele está fazendo no presente. E assim o homem sempre tem feito. Louvado a Deus pelo que ele fez no passado, louvando pelo que ele fará no futuro, no milênio e tudo mais, mas não reconhecendo o que é que ele está fazendo no momento. Assim fizeram também nos dias em que o Messias esteve na terra. Não o reconheceram. Sendo que a palavra, a Bíblia Sagrada, disse corretamente como ele seria, em que forma ele viria. E ele veio na forma de profeta, como disse Moisés em Deuteronômio capítulo 18. Ali ele fala, né? E o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim, e aquele que não ouvir a sua voz será extirpado dentre o povo. Então Jesus teria que vir na forma de Filho do Homem. E é isso que estaremos agora nesse momento, tentando, com a ajuda de Deus, falar sobre essas três formas de Jesus Cristo se manifestar, como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Vamos ler, em primeiro lugar, a mensagem O Cristo identificado de todas as eras. Aqui o Mombrana nos fala, no parágrafo 74, o Mombrana nos diz: esta é a razão que eles perderam Jesus quando ele veio. Eles ainda estavam tentando viver sobre a lei, né? Tentando viver de uma mensagem passada, viver sobre a lei. Quando a Bíblia havia dito claramente, bem aqui, e eu o lerei, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se elas não testificarem de mim, então está errado. Claramente eles poderiam ter visto que a Virgem conceberia. Claramente ele foi a resposta perfeita para as Escrituras. Nós cristãos cremos nisto. Mas que bem teria feito Moisés ao vir com os dias de Noé,
com a mensagem de Noé? Que bem faria para João Batista vir com a mensagem de Moisés? Vem. Então, cada dia tem a sua mensagem. Cada dia Deus cumpre a sua palavra. E aquela palavra que se cumpre é Cristo manifestado, é Jesus Cristo. Nisso está importante sabermos o que Deus prometeu para essa última era, em que forma Ele prometeu se manifestar nos últimos dias. E nós lemos ali em Lucas 17:30, que essa forma é Filho do Homem. Mas as pessoas não conseguem, não sabem as características desta forma, e nem da forma de Deus, e nem da forma de Davi. Então nós precisamos conhecer essas formas, para não deixarmos passar o cumprimento da palavra de Deus nesta última era. Nessa mesma mensagem, no parágrafo 78 a 80, 78, o Moblano nos fala: a mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne. São Lucas 17:30, essa é a promessa. A mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia, né? Deus manifestado em carne humana. Esta é a promessa para esse dia, Filho do Homem. Vamos começar já por aqui dizer algumas coisas, porque a nossa intenção de trazer essas mensagens aqui, eu selecionei algumas mensagens muito rapidamente. Existem muitas outras mensagens, o Mamãe falando dessas manifestações, dessas formas, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Eu selecionei algumas mensagens aqui muito rapidamente para tentar mostrar essas diferenças, essas características dessas formas, para nós sabermos a época em que Deus iria se manifestar em cada uma delas, para que nós aprendêssemos, né, para nós aprendermos a identificar essas formas. Satanás quer esconder isso das pessoas. A forma, o que é Filho do Homem? Porque o Moblana diz claramente que nessa era, o Filho do Homem, essa forma, retornou outra vez no meio do seu povo, como nós estaremos lendo aqui. Mas isso não foi a segunda vinda de Cristo. Isso foi o último sinal, essa forma em que Cristo manifestou. Porque muitos falam, mas então, Cristo não estava no nosso meio antes dessa última era? Estava, mas de uma outra forma, que era na forma de Filho de Deus. Nessa última era, ele não se fez conhecido como Filho de Deus, ele mudou de Filho de Deus em meado dessa última era, né? Ali pelo ano de 1949, 46, ele mudou essa forma de se manifestar, e passou a manifestar na forma de Filho do Homem. Mas as pessoas não conseguem captar isso, e ficam vivendo da mensagem do passado, crendo que foi o Filho do Homem que se manifestou, crendo que foi o Filho de Deus que manifestou nessa última era. E não foi. O Moblana é bem claro e explícito em ensinar isso para nós, que nessa última era não foi Filho de Deus, mas foi Filho do Homem. A mesma coisa é hoje, 78. É Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Nós não podemos ter aquelas outras mensagens de volta ali. Elas têm sido feitas vivas. Nós vivemos no clarão de uma luz. Este foi o maior desfalque, o maior roubo que as nações já têm conhecido. Foi realizado aqui na Inglaterra, não há muito atrás, feito por luzes falsas. 7 milhões de dólares, roubo de trem, jamais foi conhecido antes na história. Isto foi um grande endividamento, um marco para a era dos vilões do mundo. E a maior marca dos vilões no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora que estamos vivendo, tentando nos colocar atrás sobre alguma espécie de credo e coisas, quando nós estamos vivendo epístolas, ou em outras palavras, nós somos epístolas vivas que estão sendo escritas e agora vivendo fora da palavra de Deus, como Ele prometeu na hora, palavra manifestada, epístolas escritas, que tem estado vivendo fora. Isto é o que os apóstolos eram, né? Palavras vivas, porque quando a palavra
promete alguma coisa, por exemplo, ali em Isaías 40, né, ali diz, uma voz vai clamar no deserto. Era uma palavra, uma promessa, mas um dia aquela promessa saiu da palavra e se fez viva, se fez carne. Foi João Batista ali clamando e o povo rejeitaram aquela palavra viva. Eles ficaram com a letra, mas quando aquela palavra se manifestou, se cumpriu, eles rejeitaram. E a vida só existe na palavra manifestada, não enquanto ela está na letra, mas depois que ela se manifesta. É a única luz que existe, a luz verdadeira, a luz da hora. Não podemos viver mais da luz antiga, né, quando Deus enviava profetas, enviava mensageiros. Não, essa é uma luz passada. Essa luz que temos que viver é a luz dessa última era, que é a luz do próprio Filho do Homem, o Filho do Homem se manifestando, o próprio Deus, não um homem, não um profeta, não uma porção apenas, como estaremos lendo aqui, mas nesta era foi a própria plenitude, Deus em plenitude corporal novamente, como foi lá para Abraão. Abraão tinha a promessa de um filho, Isaque, mas antes de Isaque vir, Deus se manifestou a ele ali com um sinal, desferindo o coração de Sara. E Abraão falou, é Elohim, é Deus ali em carne humana. Então aquele mensageiro era Deus, o próprio Deus. Dois foram para Sodoma e o mensageiro ficou ali com Abraão, era o próprio Elohim. Nessa era foi a mesma coisa, veio 3 mensageiros, Billy Graham, Oral Robert, foram para Sodoma. E o mensageiro que ficou com a noiva é o próprio Elohim, o próprio Filho do Homem, Deus em carne humana. Mas as pessoas só vê a carne humana. E o irmão Branco sempre falava, não olhe para o baixinho careca, mas olhe para o que está manifestando através dele. E nessa era foi o próprio Elohim, o próprio Deus que veio. Os sinais provam isso, porque o sinal que identifica o Filho do Homem é discernir os pensamentos dos corações das pessoas. Assim foi lá com Abraão, discernir o coração de Sara, ficando de costas para Sara. E nessa era também, o irmão Branco ficava de costas para a audiência, discernia o coração para provar o mesmo quadro, era o mesmo Filho do Homem se manifestando. E Jesus também se identificou ali com esse sinal messiânico, discernindo o coração das pessoas. Tu és Simão, filho de Jonas, e ele creu. Também discerniu o coração da samaritana, lá no poço de Jacó, e ela creu. Ou seja, o Filho do Homem nessa forma de carne humana se identifica dessa maneira. E nesta era foi também o mesmo Filho do Homem, o mesmo ministério do Filho do Homem, não o ministério de uma porção, de um profeta, de um ser humano apenas, mas nesta era foi o próprio ministério de Jesus Cristo, o Deus em plenitude corporal. Não que o Mombrana seja Deus ou Jesus Cristo encarnado, não. O Mombrana sempre falava, eu não sou o Filho do Homem, sou apenas um Filho do Homem. Tem muitas heresias aí falando que ele é o próprio Filho do Homem. Mas ele não é o Filho do Homem, foi apenas o canal humano por onde o Filho do Homem se manifestou nesta era. Deus descia no Mombrana, que tinha apenas uma porção do Espírito Santo. Os erros dele provam isso, que ele não era Deus, porque Deus não erra. E o Mombrana cometia erros, né, quando não estava debaixo dessa unção plena. Porque quando Deus descia sobre ele ali nos cultos, ele começava a discernir o coração das pessoas, ali era o próprio Deus em plenitude corporal. O Mombrana nem tinha consciência do que falava naquele momento. Era Deus falando através dele, então não havia erro algum, era perfeito. O sonido da trombeta, o sonido era perfeito, porque era Deus falando naquele momento em plenitude corporal. E nessa era foi outra vez plenitude corporal. Né? Isso é a palavra manifestada do dia. Agora aqui no parágrafo 86 dessa mesma mensagem, nesse último dia ele fala com as pessoas através de seu Filho, Jesus Cristo, fazendo a si mesmo conhecido. Então nesse último dia é o Filho novamente. Deus nos falou através de mensageiro, de profeta no passado. Mas nesta era foi o próprio Filho, mesmo o sol que se manifestou lá lá no Oriente, para o judeu samaritano. Nessa última era se manifestou outra vez para nós. O próprio Filho se manifestando. Nesse último dia foi o Filho novamente. O Mombrana foi apenas, o profeta desta era foi apenas o canal humano, a carne ali, por onde veio essa plenitude. Os sinais provam isto. Né? Na mensagem, o terceiro êxodo, o Mombrana fala, nesta era não foi só um profeta que veio, nesta era foi mais do que um profeta. Olha os sinais, né? Olha os sinais que foram feitos. Elias só fez 4 milagres, 4 sinais sobrenaturais. Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias, somente fez 8 sinais sobrenaturais, mas nesta era foram feitos milhares de sinais. Só, lá na África, somente um culto, uma noite só de culto. Ou um dia de culto lá. Foi registrado lá, o Mombrana falou que foi 1.500 pessoas curadas em um só culto. Ou seja, nesta era não foi uma porção apenas, um profeta apenas que veio.
Mas essa era foi plenitude outra vez. E aqui nós lemos, e nesse último dia ele fala com as pessoas, através de seu Filho, Jesus Cristo, fazendo a si mesmo conhecido. Então, o que é Cristo? A palavra de Moisés? Sim, mas hoje ele é a palavra manifestada para este dia. Então a palavra para este dia foi o quê? A manifestação do Filho de Deus? Não. A manifestação do Filho de Davi? Não. Nesta era foi a manifestação do Filho do Homem outra vez. O próprio Deus em carne humana, usando uma carne humana profética, usando uma umbrana, é claro. Ninguém está falando aqui que uma umbrana é Deus. A umbrana foi apenas a carne humana onde Cristo manifestou. Uns vão além, outros ficam aquém. Mas a noiva não. A noiva vai no centro da palavra. A noiva vai no centro. Sabe que não foi a segunda vinda de Cristo. Foi o último sinal. Porque o corpo de Cristo está ainda no trono da intercessão. Intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo na terra. Mas Cristo esteve entre nós em plenitude corporal através do Espírito Santo em plenitude. Espírito Santo em plenitude nesta última era, novamente. Vamos ler agora eventos modernos esclarecidos por profecia. No parágrafo 232. 232 dessa mensagem, Mombrano nos fala. Novamente Jesus veio em uma diferente do entendimento deles, daquela profecia. Eles não a entendiam dessa maneira, igual hoje. O povo não entende dessa maneira hoje. Que foi Deus em carne humana, em plenitude. Um dia eu falei isso para um ministro, que se diz da mensagem, e ele falou que era anticristo falar isso. Sendo que Mombrana falou isso em várias mensagens. Eles não podem entender isso, fazer esse discernimento entre filho de Deus e filho do homem, e filho de Davi. Eles não sabem que nessa era foi outra vez filho de Deus. Jesus veio nas eras da igreja como filho de Deus, né, melhor dizendo. Nas eras da igreja foi filho de Deus, mas nessa última era aqui, Deus virou uma esquina, mudou a forma de manifestar, mudou e manifestou como filho do homem. Deus em plenitude corporal novamente. Mas Cristo precisou voltar na segunda vinda para isso. Ele fez isso através do Espírito Santo em plenitude nesta era, usando uma carne humana profética. Novamente Jesus veio diferente do entendimento deles, daquela profecia. Eles não entendiam dessa maneira. Agora estamos chegando ao fim agora. Mas de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra. A profecia está cumprida. Mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada? Como que as pessoas vão saber o que é certo e o que é errado? Como? De que maneira as pessoas vão saber se é filho de Deus ou filho do homem? É simples, é só olhar a palavra. Se você quer saber o dia do ano que está vivendo, você olha para o calendário. Você abre o calendário e vê o dia do ano que está vivendo. Se você quer saber a era, em que forma Jesus está se manifestando, abra a palavra, leia a palavra de Deus. A palavra revelada, que é a mensagem da era, ou a Bíblia Sagrada, ou a palavra. Né? É lógico, a Bíblia Sagrada precisa de um profeta. Agora, a mensagem já é do profeta, está revelada. A Bíblia revelada está aqui diante de nós, clara, né? E patente ali, aberta. Você não precisa de ninguém para interpretar para você, não. Você não precisa de pastor nenhum, de homem nenhum para interpretar para você. É só você ler e crer e será salvo. Você não precisa de ninguém, né? Esse povo fica inventando história, inventando doutrina, fazendo um falso quinto de Efésios, que fica entre o povo e o profeta. Isso é idolatria, colocar qualquer coisa entre o homem, o povo e Deus. Deus fala ao profeta, o profeta fala direto com a igreja. Não precisa de intermediário, não, irmãos. Não creia nisso, isso é nicolaítismo. Esses homens têm se levantado aí, dizendo que são grandes homens, grandes pessoas, e que o povo precisam dele, que são o nível de fé. Mentira, o nível de fé da noiva é uma umbrana. Existe somente uma fé. Então existe somente um nível de fé. E o único nível de fé da noiva é o irmão umbrana, o profeta desta era. Qualquer coisa além disso é anticristo. Anticristo. Ah, fica ao lado do seu pastor, fica lá do seu pastor. O umbrana falou isso, lógico. Mas ele falou como? Assim somente? Fica ao lado do seu ministro? Não. Ele falou mais coisas, né, irmãos? Ele falou assim, fica ao lado do seu ministro enquanto ele ficar com a palavra. Fica ao lado do seu ministro enquanto ele estiver na direção do Espírito Santo, da palavra. Vamos falar isso.
Fica ao lado do pastor, obedeça ao vosso pastor, que vos falou a palavra de Deus. Então, o irmão Branham sempre colocou a palavra na frente, porque a Bíblia coloca a palavra na frente. Então, o nosso verdadeiro líder, governante da igreja, é a palavra. Não é homem algum, mas é a palavra de Deus que é o nosso líder, o único líder. O irmão Branham fala isso na mensagem, o Cristo, Mistério de Deus Revelado. O irmão Branham fala, a noiva só reconhece uma liderança, a palavra. Todo o resto para ela é esterco. Todos os outros líderes para a noiva é esterco. O único líder da noiva que a noiva reconhece é a palavra. É a palavra. E quando o homem diz algo errado, o que ela faz? Ela vai após a palavra. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Hebreus fala isso, Romanos. Ao ver-se vindicada por Deus. Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certo ou errada? Ao ver se era vindicada por Deus. Se Deus, interpretando o que ele disse, tinha havido falsos Jesuses que se levantaram e conduziram um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você, como ele disse. Então é assim, irmão, você vê que Deus confirma aquilo confirma. Como saber qual é a verdade? Simples, irmão, se a pessoa tiver com a mensagem. Mas hoje o povo nem quer ouvir a mensagem. Você fala para ele da palavra, ele fala, não, eu fico com o meu pastor, com o meu grupo. Eles não querem saber da mensagem. Eles falam que a mensagem é o seu absoluto, mas você vai falar com elas, eles não querem nem ouvir o que a mensagem tem para dizer. Não, meu pastor falou que é falso, que é heresia, e eu creio no ministério dele. Ó, que Nicolaitismo, isso é demônio. Demônio, não quer nem ouvir a mensagem. Sendo que o nosso líder é a mensagem. Não importa o que o pastor diga. Se a mensagem disser diferente, eu creio nela. Mas o povo não. O povo não quer saber o que diz a mensagem. O líder deles não é a mensagem. Eles falam que são enganados ali por aquele grupo, aquele ministro, falso líder. Engana o povo dizendo que é mensagem ali, mas não é. Eles lêem a mensagem, mas não pregam a mensagem. Eles pregam dogmas e credos. Igual as igrejas, né? Diz que pregam a Bíblia, mas não pregam. Eles usam, lê ela ali, mas pregam dogmas e credos. Esses grupos é a mesma coisa. Lê a mensagem para o povo, mas quando chega na hora de ensinar, não crê no que ele ensina, né? Ensina outras coisas. Olha o que o Romano fala aqui nessa mesma mensagem. Eventos modernos esclarecidos por profecia. No parágrafo 233. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, o que é filho do homem, um profeta. A palavra filho do homem quer dizer profeta. Ezequiel foi um filho do homem, Moisés foi um filho do homem, o Mambrano foi um filho do homem. Só que nessa era está prometido o filho do homem, o próprio Deus como profeta. O próprio Deus em carne humana, em plenitude corporal, em carne humana outra vez. É isso que está prometido nessa última era. O povo não conhece a verdadeira mensagem de Malaquias 4, 5, 6. Ele não conhece aquela verdadeira, o que está prometendo ali. Eles pensam que está prometendo apenas uma porção, que é um profeta, um simples profeta. Mas ali promete o quê? O próprio Deus em carne humana, a plenitude outra vez da divindade no nosso meio. Vamos ler aqui então? Eventos modernos esclarecidos por profecia no parágrafo 233. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto, tá vendo? Hoje, antes que Jesus venha novamente. Então é antes, não é a vinda de Cristo, irmão. Isso aqui é antes que Jesus venha. Uns vão além, outros ficam aquém. Uns falam que Jesus já voltou, e outros falam que Jesus não manifestou em plenitude nesta era em carne humana. Mas a noiva, ela vai no centro, ela não erra o alvo. Porque pecado é errar o alvo. Errou o alvo, a pessoa pecou. Aquilo que aumentar uma coisa e tirar uma coisa, né? Ele será tirado, as coisas dele, do livro da vida. E as pragas virão sobre ele. Aquilo que aumentar uma coisa. Então eu vou ficar somente com o que o mensageiro falou. O que é que o mensageiro falou aqui? Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Lá para os judeus, né? Foi profeta. Isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plenitude, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Que é revelado? Desvendado, dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado, no dia em que o Filho do Homem for revelado,
o mundo estará numa condição sodomita. Isso está acontecendo, não está? Sim. Quantos creem nisto? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso. Veja, onde ele está situado agora. Agora. Então vemos aqui que a plenitude da divindade, Jesus em plenitude corporal, se manifestaria antes da segunda vinda. Porque na segunda vinda, sabemos, ele virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja. Ele virá somente até as nuvens. Então não foi isso que aconteceu nesta era. Nesta era foi o último sinal, a plenitude da divindade. Vamos ler agora, ouvi, mas agora vejo. 113. 113. Vamos voltar um parágrafo e ler o parágrafo 112. Agora nós observamos aqui que em Lucas, no capítulo 17, o verso 30, que ele disse que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e disse, agora como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. O povo não consegue discernir, né, irmão? Mombrana usa a palavra Filho do Homem, tanto para esse cumprimento que já se cumpriu nessa última era, do Filho do Homem em carne humana, e usa também, às vezes, falando da segunda vinda dele, nas nuvens. Só que você tem que ver o quadro que o Mombrana traz. Quando ele fala desse cumprimento que já se cumpriu, ele fala de Abraão, fala de Ló, de Sodoma ali, Deus de carne humana ali. E quando ele fala da segunda vinda, ele traz mais o quadro de Noé. Poucas pessoas foram salvas, só 8 pessoas, ele vai mais na quantidade quando é a segunda vinda. Isso não se cumpriu ainda, essa vinda de Jesus Cristo em plenitude, que todos os olhos o verão, nas nuvens, vindo em poder e glória, isso não se cumpriu ainda, irmão. Isso aí é heresia. Esse grupo que estão pregando isso aí, que já se cumpriu, são pessoas que realmente estão torcendo, aumentando, diminuindo a palavra de Deus, porque o plano é bem claro e enfático em dizer que essa vinda do Filho do Homem aí é a terceira vinda. Depois, ali fala quando o céu escurecer, isso é Mateus 24, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, então todos verão vir no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Ali é a terceira vinda, todos os olhos o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão ao ver isto. Isso aconteceu ali em 63, na vinda ali da nuvem de anjos, na revelação do cielo. Isso não se cumpriu ali. Quem se lamentou ali, ninguém nem sabe, irmãos. Não foi aquilo ali, não. Essa vinda dele nas nuvens, que todos os olhos o verão, é a terceira vinda. Nem a segunda não é. A segunda ele virá nas nuvens, só a noiva subirá e vai encontrá-lo. As pessoas fazem confusão entre a segunda vinda, a manifestação do Filho do Homem nessa última era em carne humana, e a terceira vinda. Misturam todos, faz uma misturada, não consegue enxergar. Está precisando de colírio, colocar colírio nos olhos das pessoas, revelação, Espírito Santo, para poder ver claramente o que é para a nossa era. E o que aconteceu nesta era? Nessa era aconteceu o cumprimento de São Lucas 17:30. Deus se revelou em carne humana, se manifestou entre nós em plenitude corporal. As pessoas negam isso. E outros vêm e aumentam e falam que foi a segunda vinda, que Cristo já veio nas nuvens. Mas a noiva, como já disse, volto a repetir, a noiva segue no centro do caminho. Não cai nem no extremo nem no outro. Não vai além nem fica quem. Mas vai no que o mensageiro tem ensinado. Olha aqui, no parágrafo 113. Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Está vendo? Será. Essa mensagem foi pregada em 27 de novembro de 65, irmão. Se ele tivesse vindo nas nuvens,
revelado dos céus, Mombrana teria falado, ele já se revelou ali, no Monte Pôr do Sol. Mas não, no finalzinho do ministério de Mombrana, ele falando que o Filho do Prometido ainda não se revelou dos céus, e isso vai se revelar, como está aqui. E a igreja está esperando pelo Filho Prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Então, irmão, a manifestação do Filho do Homem não é a vinda do Filho Prometido, são duas coisas distintas.